A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, que você esteja aí, olha, com seu coração aberto, né, para a palavra de Deus, com seu coração quebrantado, porque muitas vezes a gente fecha o coração e não deixa Jesus entrar, fazer morada e ser o nosso guia, né? Guiar os nossos passos por meio do Santo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, precisamos quebrantar o coração, precisamos deixar o nosso Senhor ser Senhor na nossa vida, porque às vezes a gente quer continuar com as rédeas, não deixando o Senhor trabalhar na nossa vida, na nossa situação. Então, olha, fica com essa reflexão aqui, olha, para começar o nosso devocional de hoje. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. E que Deus lhe abençoe. Hoje eu convido você a nós estarmos meditando na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 15 ao... Deixa eu só ver se eu marquei direitinho aqui, meus queridos irmãos. É Tiago 1, versículo 15, isso mesmo, até o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só ver, irmãos, eu hoje tô trocando aqui, olha. Não, é o contrário, é do 12 ao 15. Desculpa os meus irmãos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Eu convido você nessa hora a orar juntamente comigo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Dai-nos também, meu Pai, um dia abençoado, guardado por Ti, que o Senhor guarde também a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. E é com muita alegria que estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor. Hoje com essa palavra de reflexão para mim e para você. Aqui nessa carta de Tiago, a gente então entende a origem do pecado, né? Conforme diz o título aqui. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluias, né? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a suportar com perseverança as lutas, as dificuldades, as provações na nossa vida. Nós precisamos entender quando é algo, né, que nós demos lugar, né, para que então o mal pudesse agir, quando a gente mesmo dá legalidade, né, para ele agir, ou quando é algo que verdadeiramente é uma provação, né? Muitas vezes o Senhor permite vir as provações para que sejamos o quê? Aprovados, assim como foi na vida de Jó, né? Então, olha, aqui diz que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Então, olha, nós suportando as provações que surgem no decorrer da nossa vida, nós estamos ali, olha, como que numa prova, né? Numa avaliação, para a gente poder ser o quê? Aprovado ou não aprovado, né? Se a gente suportar, aleluias, né? As provações
sem deixar com que as tentações nos vençam, nós seremos então aprovados. Glórias a Deus. Aqui diz, olha, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Aleluias, né? Então, meus irmãos, quando surgem as tentações, elas não vêm de Deus, né? Então, olha, a gente precisa ter essa compreensão e ter também a firmeza de suportar ali, olha, as tentações que surgem, fundamentados na palavra, né? Assim como Jesus, quando ele passou ali no capítulo 4 de Mateus, né, pela tentação, quando o inimigo veio para o tentar, né? E ele venceu ali as tentações que o inimigo colocou por meio de quê? Da palavra de Deus, né? Respondendo com a palavra de Deus. Aleluias. Então a gente também vence as tentações dessa vida fortalecidos na palavra de Deus. É por isso que eu sempre estou aqui pela manhã convidando você a meditar comigo na palavra de Deus. Aleluias, né? Eu sempre falei com o Senhor, né? Eu não quero dar uma palavra, né, as pessoas que estão lá do outro lado, uma palavra simplesmente de motivação, uma palavra simplesmente para poder afagar o ego de cada um, fazer promessas infundadas. Não, meus irmãos, eu estou aqui, né, para trazer a palavra de Deus para o seu coração, genuína, pura, sem mistura, né, sem eu querer ali, olha, distorcer para um lado ou para o outro. Assim como está escrito na palavra de Deus, é assim que eu peço a Deus para eu estar trazendo a palavra do Senhor a você que está aí do outro lado, porque é essa palavra que é viva, que é eficaz, aleluias, né? Que nos limpa, nos purifica para nós podermos receber, né, de Deus a bênção maior que é a salvação e também as bênçãos para nós aqui nessa vida. Né? A gente precisa estar o quê? Purificado, não nos deixando levar pelo pecado, né, meus irmãos? Aqui diz, olha, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Olha só, meus irmãos, o coração do homem é enganoso, né? Diz a palavra do Senhor também. Então, por que que eu iniciei aqui esse devocional hoje dizendo, né, que precisamos estar com o nosso coração quebrantado, porque muitos endurecem o coração e não querem ouvir a voz de Deus e continuam ali, olha, na sua teimosia. Isso vai fazer com que essa pessoa seja tentada pela sua própria cobiça, né? Então depois não adianta culpar Deus, não adianta dizer que foi Deus quem o tentou, porque não foi. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Tá vendo aí? E aí, olha, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, olha, a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é esta, né? Que nós precisamos estar com o nosso coração aberto para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus, que nós possamos fugir da aparência do mal, não dar lugar para o diabo, né? E que a gente possa entender que nenhuma tentação vem de Deus, não, né? Então, olha, vamos vigiar, né? A gente está tendo essa oportunidade aqui nesse dia de nós vigiarmos, de nós cada vez mais buscarmos estar em acordo com a palavra do Senhor. Amém? Para que nós possamos ter uma vida quieta e mansa aqui nessa terra, em nome de Jesus. E, para finalizar o nosso momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Considere a Origem. Gosto muito de canela em pães, biscoitos, doces, torradas, frutas e pretzels. Pãozinho alemão em forma de nó. A canela é uma daquelas especiarias que dá um sabor melhor aos alimentos. Contudo, nunca me ocorreu pensar sobre a origem da canela. Porém, numa recente viagem ao Sri Lanka, descobri que 90% de toda a canela no mundo provém daquela nação, uma ilha localizada no Oceano Índico.
Apesar de apreciar canela há tantos anos, nunca parei para considerar sua origem. Infelizmente, às vezes, meu caminhar com Cristo é assim. Deus me abençoou com uma esposa maravilhosa, 5 filhos e netos impossíveis de serem mais divertidos. Em meio à minha alegria com eles, porém, às vezes não consideram a origem dessas bênçãos, o que o inista denominou a origem de todas as bênçãos. Tiago afirmou: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, 12, 17. Seríamos muito ingratos se desfrutássemos as ricas bênçãos da vida sem agradecer ao Pai, que é a origem de toda a criação. Gratidão é uma atitude que honra a Deus. Amém? Aí, ó, pegamos também mais um ensinamento, através dessa reflexão. Então, meus irmãos, que você fique com Deus, que Deus abençoe o seu dia, abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e a minha família. Eu vou deixar para você aí no primeiro link, aliás, no primeiro comentário, o link do meu outro canal, onde eu faço leituras de livros cristãos. Amém? E no momento eu estou fazendo uma leitura de um livro super edificante. O nome dele é Tome Posse. Tá bom? Vou deixar aí no primeiro comentário, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até hoje à noite, se Deus quiser.